atividade nossa. A sessão Depois a gente especial fala de novo. dedicada a celebrar a memória do acadêmico Aloísio Pimenta. A Casa de Alfonso de Guimarães teve o privilégio de ter o professor Aloísio entre os seus quadros, e a memória dele é perene e será mais uma vez, nesta oportunidade, reverenciada. Para compor a mesa, convido a presidente da Academia Mineira de Letras, senhora Elizabeth Renault. Também convido o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desembargador Aloísio Quintão. Então, nesta mesa estão os líderes, os representantes das duas instituições culturais mais antigas de Minas até hoje em plena atividade. O Instituto Histórico, fundado em 1907, e a Academia Mineira de Letras, fundada em 1909. Compõem simbolicamente a mesa autoridades que nos honram e nos orgulham com sua presença. O reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramírez. O reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, professor Jorge Moraes. O presidente da Fundação João Pinheiro, professor Roberto Nascimento Rodrigues. Eles serão alguns dos oradores desta solenidade que ora iniciamos. Também registro a presença de Dona Wanda Lacerda, viúva do professor Aloísio, e de seus filhos, Ricardo, Sônia e Cristina, que nos alegram com sua presença. Muito obrigado. Finalmente, antes de passar a palavra ao primeiro dos oradores desta tarde, agradeço a presença dos acadêmicos que integram os quadros desta casa: Ieda Prates Bernes, Olavo Celso Romano e o futuro acadêmico Ibrahim Abiaco, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito bem, celebramos hoje a memória de um dos acadêmicos que mais marcou a cultura e a história de Minas Gerais, pela sua atuação no campo da universidade, como livre docente, como professor pesquisador, como reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, num momento emblemático e decisivo da sua história. Depois, como grande pesquisador fora do Brasil, como funcionário de importantes organizações internacionais, finalmente de volta ao Brasil, como presidente da Fundação João Pinheiro, como ministro da Cultura do governo Sarney e como fundador e primeiro reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Este é apenas um resumo grosseiro do que foi a profícua atividade do professor Aloísio Pimenta. Sem mais delongas, passo a palavra ao primeiro dos oradores, que falará em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ao qual também pertenceu o professor Aloísio Pimenta. Peço que suba à tribuna o Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, por favor. Professora Elizabeth Renault, prezada filha, presidente da Academia Mineira de Letras, Dr. Luiz Quintão, nosso presidente do Instituto, grande amigo do Dr. Rogério Maria Tavares, familiares do professor Aloísio Pimenta, reitor da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, familiares, professora Wanda Lacerda,
prezados amigos, prezados ouvintes. Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o Senhor vem, não carece mais. O Senhor vem e eu agora mesmo, quando que chega a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor, a canoa. Fragmentos da terceira margem do rio, conto de Guimarães Rosa. Estamos aqui reunidos para homenagear a pessoa ilustre que foi a do professor Aloysio Pimenta. Solenidade em que se galardoa o trabalho e se glorifica o mérito. Recordações e sobressaltos cristalizam-se em saudades e esperanças vagas e certas. No trecho citado de Guimarães Rosa, o sentido latente da opção do Pai é que haja alguém que ouse desafiar as regras estabelecidas, que propõe o novo, diferente, o inesperado, do apelo marcado pela urgência. Um povo que recorde e aviva figuras que se tornaram beneméritas no palco ruidoso da vida e dormem o sono da paz, se enobrece e se dignifica. A morte, ao encontrar uma vida pura, assemelha-se à noite estrelada, posto que nas trevas da morte rutilam as virtudes. O professor Aloysio Pimenta no mundo se não impôs a admiração e a estima pública por outros feitos que não fossem as suas eminentes qualidades morais, os seus límpidos predicados, que a justa fama pregou sempre, engrinaldando-lhe o nome respeitabilíssimo com a auréola dos mais nobres e elevados conceitos. Foi brasileiro aguerrido pelos afetos que lhe despertavam o desejo incedido de ver a sua pátria próspera, afortunada, que ele amava estremecidamente com todo o ardor de sua alma generosíssima. O professor venerando cujos cabelos alvejaram no nobre serviço da educação, digno de honra pela plenitude do seu apostolado, caro pelas suas virtudes, precioso da cultura de Minas, serviu de modelo de coragem, de zelo abrasado, de verdadeiro sacerdote daquele que se sacrifica. Trago-lhes em ligeiros traços a estatura moral desse venerando mestre, que pensou, trabalhou, lidou pelos ideais do bem do Brasil e para quem a vida foi uma frágua de labores insanos e um voto ardente pela felicidade do mundo. Ao anoitecer de sua longa existência, penso que Aloysio Pimenta podia repetir a frase veraz de São Paulo: eu combati o bom combate, cheguei ao termo da minha carreira trazendo a fé, só me resta a coroa de glórias que o Senhor reserva para os que o temem e o amam. Para que houvesse um começo, o homem foi criado. Deixo-me guiar agora pelo pensamento de Agostinho, escrito em seu livro A Cidade de Deus, e ele nos adverte. Para que houvesse um começo, o homem foi criado. O homo temporalis, a criatura temporal, que é mortal, foge ao tempo pelo pensamento. O que eu preciso deixar claro é que não estou suprimindo dados biográficos, mas indicando uma maneira de compreender a imbricação do nascimento, do trabalho e da morte. Formou-se em farmácia em 1945
pela Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Já em 1947, por concurso, tornou-se docente livre de Química Orgânica e Biológica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ascendeu de imediato da carreira acadêmica, chegando em fevereiro de 1964, após a eleição de lista tríplice, ao cargo de reitor, o mais jovem até aquele momento. Entretanto, em fevereiro de 1967, em virtude do sudário do ato institucional número 5, a aposentadoria compulsória caiu-lhe sobre os ombros. Mas o jovem argonauta traçou logo o caminho que deveria trilhar, convicto à moral que sempre praticou. De 1967 a 1968, passou o exercício de professor visitante do Instituto de Educação da Universidade de Minas. À luz da fé, a inteligência antevê novos horizontes, nos quais serenam as conturbações. É por isso que, de certa feita, Kant, o filósofo do criticismo, escreveu: duas coisas há que me enchem a alma de respeito e admiração: o firmamento esmaltado de estrelas por cima de nós, e a lei moral dentro de nós, reverberando os fulgores da razão, que então se faz consciência. É a consciência, a própria razão, que se sente forte, porque tem a certeza de princípios e leis no meio da agitação do espírito. Recordando certamente de Gonçalves Dias, regressou a Minas em 1983, a convite do governador Tancredo Neves. Foi lá na presidência da Fundação João Pinheiro, ocasião em que, juntamente com Jovelino Soares dos Santos, estivemos juntos para falarmos de um trabalho a ser desenvolvido junto ao Conselho de Política Financeira, voltado aos bancos comerciais estaduais mineiros. Ministro da Cultura, em 25 de maio de 85. Candidato a vice-presidente da República em 1989, pelo Partido Liberal. Em 1991, assume a reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, com o desafio de concretizar a implementação da universidade 2 anos após a sua criação. Ainda em 16 de outubro de 1999, torna-se sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, vindo a ocupar a cadeira 89, cujo patrono é Francisco Campos, da gestão de Miguel Augusto Gonçalves de Souza, então presidente, já falecido, e também acadêmico da Academia de Minas Gerais. Está resumido um conjunto de labores fatigantes enfrentados por Aloysio Pimenta para atingir o escopo de sua altíssima carreira na gloriosa terra de Minas Gerais. Para ser apóstolo, é necessário ao homem converter a sua alma em vaso transparente, não reter cativo a verdade, falar com a doçura do mel, possuir o vigor de mártir da advertência escrita por um dos grandes oradores e sacerdote de Barbacena, Sinfrônio de Castro, o professor Aloysio Pimenta assim o falou. Meus senhores e minhas senhoras, caminho para o meu final, mas deixai que eu possa trazer-vos uma lembrança de outro sol de Minas, Dom Silvério Gomes Pimenta, no contexto da presente homenagem. Há em nós um sentimento do militante, é um patriotismo. Quem o diz é Dom Silvério, escrevendo aos prelados diocesanos em suas circulares. A pátria que temos a obrigação de servir e defender não é só o solo que pisamos, ela é um conjunto de realidades que envolvem e prendem o homem em todos os momentos da vida e ainda depois da morte.
O civismo é atributo de cada um brasileiro, de cada um de nós, e não apenas do Estado, pois temos a obrigação de prestarmos à pátria os mistérios que ela de nós exige para a sua conservação e honra. Nesta hora, saúdo também o atual presidente do Instituto Histórico de Minas Gerais e Geográfico de Minas Gerais, o Dr. Aloysio Alberto da Cruz Quintão, que em gesto singelo avivou o dever para com a pátria do último dia 7 de setembro, cujo conceito tornou-se esmaecido na atual sociedade que em tudo se liquefaz, originando em sua mensagem criativa manifestações positivas de muitos de nós posteriormente. Coragem, Dr. Luiz Quintão, à frente do nosso Instituto Histórico de Minas Gerais. Finalmente, aceita, venerável mestre Luiz Pimenta, pela tua humildade, pelo teu saber, pelo teu ardente batalhar da educação, na ciência e na cultura, e base-me pela constelação das tuas virtudes, aceita a homenagem dos membros efetivos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que te ofereço no tosco rendilhado da minha fala. 9 de maio de 2016. O seu corpo foi para o cemitério do Bonfim, para não se desligar da capital de Minas. E será a data que comprova essa união vencedora do tempo. Professor Aloysio Pimenta, de Peçanha, das Minas e do Brasil. Que mais vos posso trazer neste momento? Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Antônio Carlos Albuquerque pela sua oração, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E agora eu convido à tribuna desta casa o professor Roberto Nascimento Rodrigues, presidente da Fundação João Pinheiro. Boa tarde. Eu queria começar saudando a professora Elizabeth Renault, presidente da Academia Mineira de Letras, professor Aloysio Quintão, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires, reitor da nossa querida UFMG, professor Dijon de Moraes, reitor da também querida UENC, professora Wanda Lacerda, viúva do professor Aloysio, demais familiares, senhoras e senhores, mais uma vez boa tarde. Nesse momento conturbado do país, em que a frágil democracia brasileira foi profundamente abalada, intelectuais como o professor Aloysio Pimenta nos fazem muita falta. Intelectual humanista, ele foi, antes de tudo, um democrata. Em 1964, foi nomeado para o cargo de reitor da UFMG pelo então presidente João Goulart, poucos meses antes do golpe militar civil ser consumado. Sua posição em favor da democracia e da autonomia universitária o colocou em permanente tensão com o governo golpista, cujo desfecho foi a sua aposentadoria compulsória por meio do AI-5, o que o levou ao exílio por 16 anos. No seu desterro, distante do Brasil, atuou em várias universidades e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em projetos das áreas de educação, ciência e tecnologia,
em países da América Latina, Europa e Ásia. De volta ao Brasil, em 1983, assumiu a presidência da Fundação João Pinheiro em um momento crítico da vida nacional. O ocaso do regime militar vinha combinado com uma profunda crise econômica que levou o Estado Nacional ao colapso fiscal e financeiro e o país à escalada destrutiva da hiperinflação. Os acontecimentos o conduziram, em 1989, a se lançar como candidato a vice-presidente do Brasil, da chapa liberal encabeçada pelo empresário e deputado federal paulista Guilherme Afif Domingos, na primeira eleição presidencial direta do país desde o fim da ditadura. Aquele pleito histórico foi o primeiro a denunciar as tentativas da grande mídia de influenciar indevidamente a disputa eleitoral em favor do candidato Fernando Collor de Mello, que venceu a eleição de 1989, mas teve o mandato abreviado em 1992, em razão de um processo de impeachment. Nos anos 1990, o professor Aloysio foi reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais até o final daquela década, quando finalmente se aposentou, sem abandonar, no entanto, a sua militância partidária, profissional e intelectual. Ele nunca foi ideologicamente identificado com a tradição política e intelectual da esquerda, mas se manteve coerentemente alinhado com os princípios democráticos liberais e seus ideais humanistas compromissados com a justiça social. Devo confessar que não sou um profundo conhecedor da obra do professor Aloysio, mas seus escritos mais visíveis, que ganharam notoriedade por meio da divulgação jornalística, são ilustrativos de suas principais preocupações intelectuais a respeito de um conjunto amplo de problemáticas contemporâneas. Da leitura desses trabalhos, grande parte deles reeditada em seu livro Sociedade e Atualidade, lançado em 2000, podemos extrair algumas importantes inferências. E vou me atrever, nesse momento, a expor a minha interpretação particular e muito literal de algumas dessas formulações do professor Aloysio, que, embora concisas, são analiticamente profundas. Em primeiro lugar, cabe reconhecer que as temáticas abordadas por ele em seus artigos de opinião foram muito diversas, abrangendo suas áreas de predileção intelectual, como a educação, a cultura, a questão distributiva da renda e da riqueza, o desenvolvimento econômico e social, a ciência e a tecnologia e a política internacional, dentre outros assuntos que, ao longo de sua vida, catalisaram seus interesses profissionais e acadêmicos. Desses escritos, eu sublinharia 5 aspectos suscetíveis de serem extraídos do entendimento formado pelo professor Aloysio acerca do funcionamento normativo das sociedades contemporâneas. Primeiro, a educação como elemento crucial do desenvolvimento de uma sociedade. 2. O desenvolvimento da sociedade só é possível em um contexto institucional que assegura a distribuição equitativa da renda e a inclusão social. 3. Esse progresso econômico e social pode ser alcançado apenas sob a vigência da democracia. 4. A democracia sempre se faz acompanhar da soberania nacional. 5. A soberania nacional é concretizada apenas por meio da educação do povo. É por essa concepção singular de mundo que o professor Aloysio faz falta ao Brasil de hoje, que parece se resignar em ter um sistema econômico capaz de gerar e reproduzir desigualdades em escala ampliada, sem paralelo na história e no mundo. Ouço inserir nessas minhas breves palavras alguns trechos de um poema que talvez
o professor Aloysio teria recomendado a seus alunos e colegas da UFMG no distante março de 1964 e provavelmente arrolaria outra vez em agosto de 2016. Trata-se de um poema de Bertolt Brecht, endereçado aos que vão nascer. Abre aspas. É verdade, eu vivo em tempos sombrios. Palavra inocente é tolice. Uma testa sem rugas indica insensibilidade. Aquele que ri apenas não recebeu ainda a terrível notícia. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades? Aquele que atravessa a rua tranquilo não está mais ao alcance de seus amigos necessitados? Vocês, que emergirão do dilúvio em que afundamos, pensem, quando falarem de nossas fraquezas, também nos tempos sombrios de que escaparam. Andávamos, então, trocando de países como de sandálias, através das lutas de classes, desesperados, quando havia só injustiça e nenhuma revolta. Entretanto, sabemos, também o ódio à baixeza deforma as feições. Também a ira pela injustiça torna a voz rouca. Ah, nós que queríamos preparar o chão para o amor, não podemos nós mesmos ser amigos. Mas vocês, quando chegar o momento de o homem ser parceiro do homem, pensem em nós com compreensão. Fecham aspas. Termino ressaltando que a visão ideal e normativa do professor Aloysio pode ser sintetizada em uma única frase que ele repetia à exaustão, quase como um mantra. Dizia ele: a educação do nosso povo é a grande arma que fará deste país uma nação fácil de governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Repito, é por essa concepção singular de mundo que o professor Aloysio faz falta ao Brasil de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Roberto Nascimento Rodrigues, presidente da Fundação João Pinheiro, pelo seu pronunciamento. Chamo agora a esta tribuna o reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, professor Dijon de Moraes. Boa noite a todos presentes. Prezada Elizabeth Renó, presidente da Academia Mineira de Letras, o acadêmico Rogério Tavares, o Aloysio Alberto Quintão, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Eduardo Nelson Sena, representando aqui o secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo, Antônio Carlos de Albuquerque, representante do Instituto Histórico e Geográfico, que já fez a sua oração, professor Jaime Arturo Ramires, prezado reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, prezado Roberto Nascimento Rodrigues, presidente da Fundação João Pinheiro, e aqui também fez uma bela oração, parabéns. Ângela Vaz Leão, professora emérita da Faculdade de Letras da UFMG. Olavo Romano de Santana, ex-presidente da Academia Mineira de Letras. Dona Wanda Lacerda, esposa do professor Aloysio Pimenta. Os irmãos aqui presentes, representados por Aline Pimenta, Sônia Pimenta, sua filha, Cristina e Ricardo, os filhos,
da Associação Amigos da Cultura, também o professor Eduardo Santos Cecília, que foi pró-reitor do professor Aloysio Pimenta na nossa UENG, em nome de quem eu também cumprimento todos os diretores, colegas, professores da UENG do presente. Na qualidade de atual reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, tenho a satisfação de me pronunciar nessa cerimônia da Academia Mineira de Letras, que em sessão solene homenageia o professor Aloysio Pimenta. As qualidades pessoais do professor Aloysio Pimenta explicam a sua grande trajetória de vida: coragem, tenacidade, integridade, disponibilidade para servir e incansável homem na defesa das causas públicas. Falar sobre o professor Aloysio Pimenta é discorrer sobre uma vida dedicada às causas sociais, às grandes questões humanitárias, aos direitos humanos, à política e à educação, dentre vários outros valores por ele sempre defendidos. Esse último tópico, aqui mencionado, o da educação, despontou de maneira especial no projeto de vida deste protagonista múltiplo, que operou entre a ciência e a arte, entre a cultura erudita e a popular, entre as tradições regionais e a contemporaneidade global. Conheci o professor Aloysio Pimenta ainda quando era estudante, e ele voltando do seu exílio, que a ditadura o impôs por mais de 16 anos, longe de seu país, mas de forma particular, longe da sua amada pátria chamada Minas Gerais, de seu pequeno berço que é Pessarra. Aloysio Pimenta da luta contra o regime militar e das diretas já, corajoso e estoico soldado a favor de seus ideais e de seu povo. Líder inconteste entre seus muitos colaboradores, seja no governo de Minas, na ONU, através do BID, no Ministério da Cultura, nas reitorias da UFMG e da UENG e na presidência da Fundação João Pinheiro. Certa vez, quando o ministro da Cultura, por defender a identidade brasileira, foi ironicamente apelidado pela mídia paulista como o ministro do Odin. Mais tarde, afirmou assim ao jornalista, nunca me magoei com os jornais de São Paulo. Prefiro um jornal que me ataque a um jornal fechado pela ditadura. O professor Aloysio nunca deixou de nos surpreender, seja participando de um simples evento promovido por estudantes, eu já realizei vários que ele foi, realizado através de escassos recursos, seja em pomposos eventos de primeiro escalão do governo, onde o sempre presente Aloysio Pimenta se comportava com o mesmo cargo, dando aos eventos em que participava a mesma dimensão de importância. Fruto disso se comprova pela quantidade de diretórios acadêmicos que levam o seu nome em diversas faculdades, centros universitários e universidades de Minas e do país. Dentre vários deles, destaco o diretório acadêmico Aloysio Pimenta, da nossa Faculdade de Educação, FAI, em Belo Horizonte, e também o nome do nosso futuro campus da UENG a ser construído aqui na capital. Como grande cavaleiro que foi, na acepção maior do termo, nunca escondeu o seu encantamento e respeito pelas mulheres, por serem, em seu entender, seres especiais, portadores de inteligência e intuição singulares, fortaleza e também doçura. Por isso, sempre encontrou maneiras de tê-las em suas equipes de trabalho. E essa é outra faceta preciosa de sua personalidade: a total ausência de preconceitos, a valorização do ser humano pelo que tem de melhor dentro de si, sem distinção de sexo, cor, credo ou posição social. O sonho do professor Aloysio Pimenta em ver uma universidade multicampo, levando o desenvolvimento e o conhecimento às diversas regiões densas e povoadas, mas desassistidas de ensino superior em Minas, se concretizou através da Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa UENG, onde o professor Aloysio Pimenta foi seu primeiro reitor e emprestou seu prestígio, reconhecimento pessoal em nível nacional e internacional para a concepção, crescimento e consolidação desta importante instituição. Se hoje podemos falar de uma universidade com 22 mil estudantes, 1.800 professores, 160 cursos superiores, presente em 17 cidades de Minas Gerais, indo do Pontão do Triângulo Mineiro ao Vale do Jequitinhonha, passando pelo Sul, Sudoeste, Zona da Mata,
e Campos das Vertentes, com diversos programas de mestrados e doutorado, e um rico projeto de pesquisa e extensão. É porque tivemos, na sua origem, um protagonista de primeira ordem que concebeu a sua grandeza e altivez. É interessante notar que o professor Aloysio Pimenta ocupou diversos cargos, como já disse, em Minas, no Brasil e no exterior. Mas é na UENG que a figura do professor se torna mais emblemática. Como um verdadeiro guia intelectual e espiritual, como um Messias, predestinado a lutar pelas causas da educação, da cultura e das desigualdades existentes entre nossas diversas regiões do Estado. Hoje, 75% dos estudantes da UENG são oriundos de escolas públicas de Minas e do Brasil, o que legitima a sua vocação como uma universidade dos mais carentes e dos mais necessitados. O professor Aloysio fez, portanto, da educação, e em especial da educação superior, sua arma contra a ignorância e a pobreza. E a preservação da memória do professor Aloysio é muito importante para manter acesa a chama e a roda do seu projeto maior, que consistiu em consolidar de forma pública e de qualidade a Universidade do Estado de Minas Gerais. E fazer de Chapeleiro a verdadeira universidade de todos os mineiros. Por isso, cumprimento novamente os membros e dirigentes da Academia Mineira de Letras por essa generosa e oportuna iniciativa. No período de sua gestão como reitor da UENG, e também com sua ampla visão de mundo, o professor Aloysio Pimenta lutou bravamente, não só pela sua consolidação, mas de igual forma por sua conceituação como universitas, no sentido mais pleno da palavra. Assim, no âmbito da UENG, o professor Aloysio criou, à época, o incipiente e pioneiro núcleo de Relações Internacionais, para que a universidade garantisse no futuro a sua conexão com as universidades do exterior. Implantou um núcleo de estudos afro-brasileiros, para que a universidade não se esquecesse jamais das suas raízes africanas. Incentivou a participação da mulher em todos os níveis da recém-instituída universidade, por achá-las excluídas do processo de construção das instituições públicas que projetavam e projetam o futuro do Brasil. Hoje a UENG tem em vigência cerca de 146 acordos e convênios internacionais com diversas universidades do exterior e programas de duplo título de graduação com renomadas instituições europeias. Ele também garantiu, e o fez de maneira intensa, a presença da universidade junto à população e à comunidade em geral. Entre os vários programas extensionistas por ele propostos e desenvolvidos, merece especial destaque o Liberdade Cultural. A apresentação artística semanal, levada a cabo aos domingos na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, através de artistas consagrados e outros tantos desconhecidos. Hoje realizamos a Semana UENG, onde simultaneamente em 17 cidades mineiras realizamos mais de 600 atividades extensionistas, junto à população onde a UENG se encontra inserida. Por tudo isso, o professor Aloysio permanecerá sempre na memória de todos nós, pelo seu vínculo de amor pela Universidade do Estado de Minas Gerais, porque mesmo fisicamente frágil, nunca cessou o seu interesse por nossa instituição. A UENG, razão e causa maior de seu projeto como educador, porque nunca cessou o seu empenho em torná-la sempre grande, de vê-la como uma força motriz na história de Minas Gerais. Aloysio Pimenta foi, sem dúvida, um homem de visão, alguém para além de seu tempo, um empreendedor, criativo e perseguidor obstinado dos ideais democratas republicanos. Mas tudo isso, além de tudo isso, um ativo guerreiro pelo progresso de Minas e do Brasil, pelo viés da sua arma, que sempre foi a educação. O tema educação, tão caro ao professor Aloysio, é, por fim, a lembrança maior que levo comigo e tenho nesses dizeres a chave de interpretação de sua motivação maior, aqui também já citado pelo colega. Sua educação fará do Brasil um país fácil de governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Interessante notar que essa máxima do professor Aloysio se aplica tanto aos tempos remotos quanto aos tempos atuais do Brasil, o que nos demonstra o quão pouco avançamos nessa pauta e tão quanto devemos ainda avançar em busca de um modelo educacional abrangendo o ensino fundamental, médio e superior e que venha sustentar o crescimento do nosso país. À guisa de concluir, eu gostaria de parafrasear o escritor mineiro Pedro Nava, que dizia, abro aspas, mineiro é leite do mesmo queijo, milho da mesma espiga e fubá da mesma saca. Hoje permito acrescentar que nós e o professor Aloysio Pimenta somos páginas do mesmo livro.
Por isso, só poderia dizer, em nome de todos os estudantes, técnicos administrativos e professores que compõem a comunidade de referência da UEM, obrigado, professor Luiz Pimenta, nosso dileto, sempre e eterno reitor. Muito obrigado ao professor João de Moraes, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu queria registrar a presença aqui entre nós também do vice-presidente da Fundação João Pinheiro, Bernardo Novaes da Mata Machado, cujo pai integrou os quadros desta casa, o inesquecível professor Edgar de Godoy da Mata Machado. Esta casa é da família Mata Machado, porque também foi casa de Aires da Mata Machado Filho, do conselheiro Mata Machado. Bernardo, seja sempre bem-vindo. Chamo agora à tribuna desta casa o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramírez, para o seu pronunciamento. Professor Elizabeth Renó, presidente da Academia Mineira de Letras, senhor professor, permita-me saudar todos os acadêmicos, Rogério Tavares, acadêmico, desembargador Luiz Quintão, presidente do Instituto Histórico Geográfico, senhor Roberto Nascimento, presidente da Fundação João Pinheiro, caríssimo de João de Moraes, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, senhora Amanda Lacerda, senhor professor, permita saudar todos os familiares, professor Luiz Pimenta, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. É uma grande responsabilidade e também honra estar à frente da Universidade Federal de Minas Gerais e poder dirigir algumas palavras nesta justa homenagem ao professor Aloysio Pimenta. Permitam-me voltar um pouco no tempo, precisamente no dia 21 de fevereiro de 1964. O seu discurso de posse, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, assim disse o nosso ilustre mestre, aspas, perdoai-me, senhores, se ouvirdes primeiro a voz do coração, nesta solenidade que deve ser toda timbrada pela voz da inteligência e das claras razões. É que não me posso furtar as emoções que me assaltam, tão fundas e vitais, ao me dar conta da significação desta cerimônia e perceber que neste momento sou o centro desta magnificência, o pobre filho de um pobre prático de farmácia do interior de Minas. Do distante arraial onde nasci, até este momento, aqui, como vedes, andei aos ventos, solto no mundo, escorado sempre pela solidariedade amorosa da família, mas sem poder andar com ela para romper a dura crosta, né, da discriminação econômica, que até agora, infelizmente, impede a maioria da juventude brasileira. Preparo intelectual e técnico indispensável ao seu ingresso nos índices ativos da população nacional. Sob esse aspecto, fui um privilegiado, quase um esperto, pois era tal o peso, como ainda acontece, da disparidade entre quem podia e quem não podia pagar para estudar.
que só a argúcia limpou a escuta obstinada de alguns jovens conseguia atribuir-lhes as portas dos colégios. Trago, assim, para o mais alto posto, a que institucionalmente qualquer docente universitário pode aspirar, uma experiência crua e realista do panorama educacional brasileiro e da estrutura socioeconômica que o sustentava, e em larga medida, ainda agora o apoia. Sei, visceralmente sabido, do que precisa uma criança pobre para chegar ao grupo escolar, um adolescente ao ginásio, um jovem ao colégio e à universidade. Sei também, por tantas restrições que em mim se traduzem nas falhas de minha formação, de como a escola brasileira tem sido deficiente e deficitária na preparação das novas gerações. Sei por intuição cicatrizes pelos olhos abertos que não têm para a realidade nacional. De como nem todos os grupos dirigentes se interessam pela criação de facilidades educacionais para o povo, que a minha agora cabe na situação em que me encontro, incumbe saber ainda mais, estar mais atento, mais sensível do que nunca às necessidades de transformação que se anunciam e colocar a Universidade Federal de Minas Gerais, cuja direção assumo neste momento, em condições de absorver os anseios definidos ou em processo de definição que fermentam no espírito coletivo e que deverão, mais proximamente do que talvez esperamos, criar condições mais favoráveis ao trabalho comum de engrandecimento da pátria brasileira. Fecha aspas. Na história de qualquer universidade, acreditamos que cada reitorado, quando assume, sempre se encontra diante de um duplo desafio. De um lado, deve se responsabilizar pelo crescimento dos padrões de excelência que sempre caracterizam ou devem caracterizar as universidades, na diversidade dos domínios em que elas atuam. Esse é o traço da continuidade, de uma continuidade sempre renovada. De outro, deve se esforçar para acolher na instituição as novas possibilidades que a história, a sociedade e o avanço do conhecimento, sem cessar, sempre apresentam. Esse é o traço da transformação, de uma transformação sempre ousada, desatenta do que deve ser mantido ou indiferente ao que deve ser transformado. Qualquer universidade estará sempre às voltas com dois riscos de grandes proporções. Não é outra coisa do que o professor Luiz Pimenta fez. Soube, como poucos, respeitar e valorizar as gerações que o antecederam, sobretudo o fundador da universidade, Mendes Pimentel, mas sobretudo os desafios do seu tempo, e lançar sempre um olhar para o futuro. Sempre nessa fidelidade a esse triplo pertencimento, ao passado, ao presente e ao futuro, mesmo muito jovem, o professor Luiz Pimenta ajudou, sem nenhum exagero, a forjar o ethos da UFMG. Não há conhecimento sem a adesão a uma herança, sem a atenção ao que nos cerca, sem o compromisso com o local onde habitamos, ao país a que pertencemos, e sem a sensibilidade, sobretudo, para o que ainda não sabemos. Isto valeu para as universidades italianas dos fins do século XII e vale ainda para as universidades do nosso tempo. Talvez esteja aí uma das razões
longa duração da instituição universitária. Todavia, a cada geração cabe dar o seu passo. Cabe enfrentar os desafios específicos do seu tempo. Que hoje o passado entrega como conquista foi, a seu tempo, o resultado de uma luta a qual certamente não faltou ousadia. E talvez deva mesmo ser assim, já que na atividade do conhecimento, da educação, razão de ser de uma universidade, o que ainda não sabemos deve sempre preponderar sobre o que já sabemos. Aquilo que ainda não fomos capazes deve merecer mais a nossa atenção do que aquilo que já sabemos ou realizamos. O professor Luiz Pimenta teve a capacidade e a ousadia de juntar o passado, o presente e o futuro na sua gestão. O primeiro reitor a usar o termo serei um reitor de dedicação exclusiva. O primeiro reitor a assumir o desafio de que a Universidade, então, de Minas Gerais tinha que se transformar numa Universidade Federal de Minas Gerais, para merecer com justeza o nome do Estado em que habitamos. Defendeu e implementou, com a criação do Conselho de Pesquisa e, posteriormente, de pós-graduação, as bases para que o UFMG, 50 anos depois, seja referência não apenas para Minas Gerais, orgulho de todos nós, para o Brasil e hoje uma universidade de referência internacional. Criador do colégio universitário, lançou as bases para que a universidade, de igual maneira, pudesse ser referência na licenciatura, formação de professores, um desafio ainda tão presente nos nossos dias. Mas para encerrar esta rápida e justa homenagem, permitam-me recorrer a um ilustre aluno da UFMG, mineiro, Guimarães Rosa, que um dia nos disse, aspas, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudar. Professor Luiz Pimenta, sobre sempre mudar e não esmorecer com o passado. Para encerrar, eu diria que o que mais nos faz falta hoje foi a sua capacidade de não abrir mão de algo essencial para qualquer docente, para qualquer militante, em qualquer frente, e sobretudo no campo da educação da vida. A liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado ao reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires, por suas belas palavras. Chamo agora para fazer o seu pronunciamento em favor da memória do acadêmico Aloísio Pimenta, o seu sucessor na cadeira de número 17, futuro acadêmico Ibrahim Abiaca. Excelentíssima senhora doutora Elizabeth Renault, digna e eminente presidente da Academia Mineira de Letras, excelentíssimo senhor desembargador Aloísio Quintão, digno e eminente presidente da Academia de História do Instituto Histórico de Minas Gerais, ilustre e eminente acadêmico Maria Tavares, e mais pessoas gratas
senhoras e os senhores acadêmicos. Os discursos que ouvimos constituíram uma lição objetiva e brilhante no seu estilo e no seu conteúdo a respeito da personalidade invulgar do professor Aloysio Pimenta, que foi entre nós um momento de civilização e de concórdia, e ao mesmo tempo uma luz do panorama cultural dos nossos dias. Não posso me referir ao professor Aloysio Pimenta antes de lembrar a todos os presentes a extraordinária contribuição que deram as suas antigas gerações, sucessivas e brilhantes gerações, à expansão da cultura e da civilização num dos recantos de geografia mais ásperas do nosso Estado, onde, ao contrário das raízes deitadas pelas primícias da colônia, e ao contrário dos costumes estabelecidos numa convivência nem sempre amável e quase sempre hostil, essas gerações contribuíram extraordinariamente para levar a cultura, o saber, a harmonia da convivência a numerosos núcleos daquela região que se estende pelo agreste ao norte de Peçanha e suas circunvizinhanças. Os mineiros herdaram dos paulistas a audácia de rompedores do sertão, mas, por uma modéstia congênita, não assimilaram dos paulistas a prosápia que lhes é própria. Por isso mesmo não possuímos em Minas uma genealogia como a de Pedro Taques, em que se enumeram as famílias varonis que assumiram, particularmente em Piratininga, o compromisso de dotar o Brasil da extensão do continente que hoje possuímos. Certamente não o fizeram os mineiros pela modéstia natural da sua formação,